Vamos lá, Jean. Deus te use. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus aí, diga glória a Deus. Eu também estou muito feliz de poder retornar à nossa casa e juntamente com o povo de Deus no culto da palavra, estamos aqui para adorá-lo e também para poder ministrar a sua palavra. Quero agradecer ao nosso pastor pelo convite e pela franquia deste momento. Antes de vos pregar a palavra do Senhor, quero incentivar você, estimular a conhecer alguns DVDs nossos de mensagens pregadas. São vários temas e rapidamente eu vou citar aqui alguns. Este daqui é sobre José. Quando é chegado o tempo de Deus para a sua vida? Se existe alguém que na Bíblia mais fez esta pergunta a Deus, foi José. Esta é uma mensagem daquela melancólica, nostálgica, que você chora com ela do início ao fim, viu? Porque é impossível alguém aqui não viver perguntando, Senhor, quando é que o teu tempo vai chegar para a minha vida? É assim? Esta para o teu lar, para a tua família, para o teu casamento, sabedoria para construir relacionamentos saudáveis. Se existe algo que nós mais precisamos hoje é de sabedoria para construir relacionamentos saudáveis. Esta outra é abençoada. Princípios para uma vida de excelência, baseado na vida de Davi. Sua família, alvo dos milagres de Deus. É uma mensagem muito interessante. Muita gente prega aqui sobre o profeta Eliseu, com a viúva. E Deus também nos descortinou uma revelação aqui simples, mas interessante. Você nunca vai encontrar milagre na Bíblia sem que antes de haver um milagre aconteça uma denúncia. Toda denúncia precede um milagre. E na casa dessa mulher várias denúncias foram feitas. Entre estas, a mulher chega para o homem de Deus e diz, meu marido morreu. Infelizmente, muitas são as mulheres hoje que têm chegado a nossos pastores e principalmente a Deus e têm dito, pastor, eu sou viúva de um marido vivo. Estou dormindo com o defunto, almoçando com o defunto, jantando com o defunto. E as características negativas que você encontra no morto, pode ser que estejam na vida do seu esposo. Mas fica tranquilo, queridão, que você não vai apanhar sozinho não, tá? Tem uma mensagem de Jeová para as mulheres aqui, viu? Se existem maridos mortos nas casas, é possível que nesses lares existam algumas Jack estripadoras. Algumas serial killers que andam matando os seus maridos. São muitas fórmulas, parece nesse tom. 1001 maneiras de matar o seu marido. Invente um. Outra coisa que a gente aprende aqui, se tiver azeite na tua casa, os credores da imoralidade, corrupção, da prostituição, das más companhias, das drogas, dos vícios, não vão tocar nos teus filhos. E por último, a pergunta é esta, qual é o legado que nós, como pais, estamos deixando para os filhos? O azeite ou o vinagre, tá bom? Para quem gosta de pimenta malagueta pentecostal, sugiro essa daqui, ó. A arte de viver entre inimigos. Você vai aprender com Daniel como é que se vive entre cobras, lagartos, escorpiões. E como no final disso tudo você fica incólume, ileso, abençoado para a glória do Senhor. Atos apresenta Rod, uma coisa interessante aqui, a pontinha da revelação de um iceberg aqui, ó. Para que Deus realize os sonhos que Ele tem para realizar na sua vida, em primeiro lugar, Deus vai ter que matar os seus sonhos. 2 sonhos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Pastor Jean, por que ele vai ter que matar o meu? Porque o teu é pequeno, é passageiro, é periférico, então ele vai esmagar esse teu sonho aí de meia pataca, como diz o pastor Silas, e vai realizar o dele que é grande, que é maravilhoso, que é perfeito, que é divino. Eu vou profetizar para você que essa noite você está em rota de colisão com o sonho que Deus tem reservado para a sua vida. Amém? Essa outra é muito interessante. Pregamos aqui no ano passado, no culto da vitória, 2 grandes reis versus o rei supremo. Nós comparamos aqui Davi com Nabucodonosor e mostramos muitas semelhanças que existem entre esses 2 grandes monarcas. Dentre várias, destaco aqui rapidamente a última e essa é a mais importante. Davi foi aquele que saiu do pasto, chegou no trono. Nabucodonosor foi aquele que saiu do trono, foi parar no pasto. Um sai do pasto, chega no trono, e o outro sai do trono, chega no pasto. Parece que a história termina assim, com Davi no trono, Nabucodonosor no pasto, mas de repente a história mostra uma reviravolta fantástica, e Davi, do trono, volta para o pasto. Nabucodonosor do pasto, volta para o trono. A pergunta que fica, qual destes 2 reis pode ser paradigma, modelo, exemplo, a fim de nos ensinar a sair do pasto, chegar no trono e ficar? Nem Davi, nem Nabucodonosor.
O único que pode te ensinar a sair do pasto e chegar no trono, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Não precisava ter deixado o trono, mas veio ao pasto só para te ensinar como chega lá e fica. Amém? Um DVD é R$10, tá? Levando 6, você paga apenas 50 e também tem uma promoção ali para você, no cartão de crédito ou no débito. Amém? Quantos querem ouvir a voz de Deus? Livro de Esther, por favor. Capítulo de número 2. Vou tentar ver se eu consigo pregar com esse iPad aqui. Eu sou do tempo do iPin. Então vamos ver se eu consigo. Esther, capítulo 2, verso 5 a seguir. É o último livro histórico do Antigo Testamento, depois do Pentateuco, começam os históricos, são 12, e o 12º é Esther. Capítulo 2, verso 5. Quantos acharam, podem dizer amém? Vamos lá. Capítulo 2, verso 5. Ora, havia na fortaleza de Suzã um certo judeu benjamita, cujo nome era Mordecai, e outras versões também chamam ele de Mardoqueu, que era filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém, com os cativos que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, o qual Nabucodonosor, rei da Babilônia, transportara. Mordecai tinha uma prima chamada Radassa, quem criara, porque ela não tinha nem pai nem mãe. Essa moça, que também era conhecida por Esther, era esbelta, formosa, e morrendo seu pai e a sua mãe, Mordecai então a tornara por sua filha. Tendo-se divulgado a ordem do rei, o seu edito, ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, sob os cuidados de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, que era o oficial das mulheres. A moça agradou-lhe e alcançou favor perante ele, pelo que ele apressou em dar-lhe o tratamento de beleza e os alimentos especiais, como também a outras 7 jovens escolhidas do palácio, e as fez passar com as suas jovens para o melhor lugar do palácio das mulheres. Esther, porém, não tinha declarado o seu povo, nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que assim o fizesse. Passeava Mordecai, então, diante do pátio da casa das mulheres, a fim de se informar de como Esther passava e do que lhe aconteceria. E antes que chegasse a vez de cada moça vir ao rei Assuero, tinha ela de completar 12 meses de tratamento de beleza, segundo as prescrições para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com outros óleos especiais e perfumes. Desta maneira vinha a jovem ao rei, e dava-se-lhe então tudo o que ela desejasse levar consigo da casa das mulheres para o palácio do rei. À tarde entrava, pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Sasgás, eunuco do rei, guardas, concubinas, e não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse então chamada pelo nome. Chegando a vez de Esther, que era filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma Esther pediu a Hegai, senão o que ele lhe orientou. Ela alcançava favor aos olhos de todos que a enxergavam. Foi levada ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tibete, no 7º ano do seu reinado. Ora, o rei amou Esther mais do que todas as outras mulheres, e ela alcançou perante ele favor e aprovação, mais do que todas as outras virgens, de modo que o rei pôs sobre a sua cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Amém? Queridos, eu vos confesso que dos 66 livros inseridos na Bíblia, o livro de Esther é o meu predileto. Eu sou fascinado pelo livro de Esther. E eu procurei aprender algumas coisas sobre este livro, e dentre tantas coisas que descobri, existem algumas interessantes que você não vai encontrar escrita no livro. Primeiro, a tradição judaica, a escola rabínica, ela considera Esther como uma das 4 mulheres mais lindas da Bíblia. Eles classificam um ranking de beleza, um padrão de beleza, e Esther é o número 1. Segundo lugar, para os judeus, vem Sara, que é a esposa de Abraão. Terceira vem Raabe, a prostituta de Jericó. E por último, Abigail, que foi esposa de Davi. Outra coisa interessante sobre este livro é que o príncipe dos pregadores, considerado assim por muitos teólogos, Charles Haddon Spurgeon, numa das suas últimas mensagens que ele ministrou, ele pregou sobre Esther.
Eu achei interessante a maneira como ele comparou o livro de Esther. Ele usou uma alegoria dizendo que o livro de Esther parece um tabuleiro de xadrez. Eu não sei jogar xadrez, admiro quem sabe, eu até já tentei aprender e não consegui. Spurgeon diz que o livro parece um tabuleiro, onde existem dois jogadores travando ali o jogo, e os dois jogadores não aparecem, é claro. Esther é o único livro da Bíblia onde o nome de Deus não é mencionado. E também a personificação do diabo também não é explícita. Então Satanás não aparece, nem Deus, mas Spurgeon considerou que os dois estavam tramando uma disputa de xadrez, onde Satanás usou uma peça, um peão chamado Amã, para tentar dar um checkmate no povo judeu, trazendo uma limpeza étnica, um ataque antissemítico violentíssimo e destruindo o povo judeu. E mostra ele na sua mensagem que Deus resolveu usar uma outra peça, uma rainha chamada Esther. A rainha derrubou o peão, destruiu a vida do peão, deu checkmate em Satanás e trouxe libertação para a nação judaica. Algo interessante. Terceiro, este livro aqui, ele foi responsável por originar vários contos de literaturas infantis. Dentre várias literaturas infantis que foram extraídas aqui, destaco o Patinho Feio, um grande judeu que escreveu isso e todos conhecem essa história. Uma outra coisa interessante, Hitler e os seus comandantes alemães, estes proibiram que o povo judeu tivesse acesso a este livro nos campos de concentração nazista. Hitler e os comandantes alemães tinham medo que eles se utilizassem do livro para uma reviravolta, um contra-ataque, uma ofensiva, e viessem a revidar toda aquela perseguição terrível alemã. São 4 coisas interessantes que você não encontra no livro que eu aprendi sobre o livro de Esther. Todos sabem que a Bíblia é uma fonte inesgotável de revelação divina. E no livro de Esther isso não vai ser diferente. Para aqueles que pregam a palavra, eu estou vendo que aqui são muitos, o livro de Esther é altamente recheado de subsídios significativos que ajudem muito na construção de uma mensagem. O livro de Esther você pode pregar aqui só sobre o rei Assuero, você pode pregar aqui só sobre a rainha Vasti, sobre o palácio, os convidados, a festa, a rainha Esther, pode pregar sobre Mordecai ou Mardoqueu, pode pregar sobre o maldoso Amã que preparou uma forca e nela mesma morreu. Tem muita coisa boa para extrair daqui. Olhando para esse livro, Deus me permitiu destacar 2 revelações bem simples aqui. Qualquer um que conhece a história de Esther, que conhece o livro, que já leu o livro, vai conseguir facilmente perceber, discernir isso. Primeira revelação de Deus no meu coração que você facilmente percebe no livro. Primeira, Deus pegou essa menina caipira, essa menina da roça, essa camponesa judia, Deus se utilizou de Esther para libertar o povo judeu da morte. Qualquer um consegue perceber que Deus usou Esther para livrar o povo judeu da morte. Segunda revelação que você vai perceber nesse livro aqui, que Deus, ele pega essa menina judia, essa camponesa, essa menina da roça com cheiro de paiol, de fumaça, e coloca Esther no lugar máximo da nação persa. Deus fez de Esther uma rainha. São as 2 revelações bem simples que você vai extrair desse texto. Primeiro, Deus usou Esther. Segundo, Deus colocou Esther no lugar onde ele queria que ela chegasse. Aqui já abre precedente para eu te liberar 2 palavras proféticas. A primeira, o Deus de Esther é o teu Deus. Você não é melhor que Esther. Esther não é melhor que você. Se Deus usou Esther para um propósito específico, onde o nome dele foi glorificado, Deus vai te usar para um propósito específico e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Quem recebe esta palavra, diga amém. Segundo, pega essa palavra aí. O mesmo Deus que colocou Esther no lugar onde ele queria que ela chegasse, é o Deus que vai tirar você desta área, deste lugar de anonimato, de ausência de expressão, e vai colocar você num lugar de honra dupla, de exaltação, de notoriedade. Deus vai fazer você chegar onde Ele quer que você chegue. Amém? Agora preste atenção, Ele vai fazer você chegar no lugar onde Ele quer que você chegue. Não é onde você quer, não é onde os outros querem, é no lugar onde Ele quer.
E no lugar que Ele quer que você chegue, não tem capeta, não tem demônios, não tem invejosos, não tem inimigos que vai impedir você de chegar no lugar onde Ele tem preparado para a sua vida. Nenhum projeto de Deus será frustrado na sua vida para a glória do Senhor. Ok, pastor Jean, eu também consigo compreender isso. Deus usou Esther, e Deus colocou Esther no lugar onde Ele queria que ela chegasse. Só que para que Deus usasse Esther, e para que Esther chegasse no lugar onde Deus queria que ela chegasse, Esther teve que passar por algumas fases. E as fases que Esther passou são ortodoxas, são rígidas, são fases inegociáveis, indissolúveis, inflexíveis. Não dá para você mecanizar jeitinho brasileiro na tentativa de driblá-las, de saltá-las, de pular essas fases. Se você quer ser usado por Deus como foi Esther, e se você quer que Deus te coloque no lugar que Ele tem preparado para você, como fez com Esther, você e eu, nós obrigatoriamente teremos que passar pelas mesmas fases que Esther passou. Pelas mesmas fases. Qual é a primeira fase, pastor Jean, que Esther passou e eu vou ter que passar a fim de ser usado por Deus e chegar no lugar de proeminência que Ele tem para a minha vida? Diz a Bíblia que Esther perdeu pai e perdeu mãe. A Bíblia, de maneira precisa e exata, não revela com exatidão o que é que aconteceu com os pais. Como este livro é altamente considerado, respeitado pelos judeus, você tem livros extra-bíblicos que, de maneira fidedigna, revelam um pouco os bastidores da história e mostram que os pais de Esther morreram quando houve a invasão persa na Babilônia e ela, então, perdeu seus pais. Existe uma outra vertente teológica que diz que a mãe morre quando, a criança nasce, o pai morre depois. Mas os livros históricos dizem que ela perde os pais quando criança. Ela fica órfã. Ela perdeu o pai e a mãe. Ela perdeu aquilo que representava tudo na vida dela. Os pais representam amor, afeto, carinho, estima, instrução, como diz o pastor, promoção, provisão, proteção, coesão, liderança, etc. Perdeu tudo. Tudo que ela tinha, ela perde nas pessoas do pai e da mãe. Perdendo os pais perdendo o pai e a mãe, ela fica órfã. Ela começa a crescer, ela olha para as outras crianças e ela percebe que as outras crianças têm algo que ela não tem. As outras crianças possuem um respaldo que ela não possui. As outras crianças, em comemorações especiais e festivas, recebem do pai algo que ela jamais vai receber. Ela redimensiona o seu futuro, e o seu futuro é diluído pelo que ela pensa. Porque ela não tem um pai lá na frente que possa levá-la até o altar e entregá-la ao seu noivo. Ela não tem uma mãe que possa ser a sua amiga confidente. Ela perdeu o pai, ela perdeu a mãe, ela perdeu o afeto, perdeu proteção, ela perdeu segurança, ela perdeu tudo. Ela passa por aquilo que a gente chama de orfandade. A primeira fase que todos nós teremos que passar para sermos usados por Deus e chegarmos no lugar que Deus tem preparado para a nossa vida é chamado de orfandade. Ninguém será usado por Deus, ninguém chegará no lugar onde Deus quer que a gente chegue, se não passar por essa fase. Que fase é esta, pastor Jean? É a fase caracterizada pelo sentimento de solidão, de desabandono, desabrigo, desproteção. Esta é a fase dos questionamentos, do ciclo das lágrimas, das noites mal dormidas, quando você se sente desorientado, desnorteado, sem rumo, quando uma névoa baixa e você não enxerga, a neblina é densa, você não sabe o que fazer, você olha para a esquerda e para a direita e não tem ninguém por você, você se sente órfão. Por mais que você esteja no meio de muita gente, você se sente só. A fase da orfandade, ela é caracterizada pela quebra de vínculos. Ela é caracterizada pelas perdas. É impossível Deus usar alguém e exaltar este alguém sem que este alguém não aprenda, em primeiro lugar, não a ganhar, mas a perder. Essa fase, se você
Se você quiser se localizar no tempo e no espaço, a fim de entender, será que eu estou passando pela fase da orfandade? Na fase da orfandade, a frase universal que é verbalizada pelos nossos lábios é esta: por que para mim tudo é tão difícil? Algumas pessoas estão passando pela fase da orfandade. Não tem como Deus usar você. Não tem como Deus se destacar, não tem como Deus trazer relevância para a sua vida, se você, em primeiro lugar, não passar pela fase da orfandade. E não se sinta único. Todos os servos de Deus que Ele usou na Bíblia tiveram que passar pela fase da orfandade. Me cite um, e eu cito uma fase da orfandade. Quer começar com quem? Noé? 120 anos só. Na contramão de uma cultura pagã, daquela sociedade da época, construindo uma arca e dizendo que vai chover quando nunca havia chovido sobre a terra, e construindo um barco daquele tamanho que não... Quem é que você quer? Abrão, o capítulo 12, que ele disse: deixa papai, mamãe e Tigrão. Vai para uma terra estranha que eu vou te mostrar. O Tigrão é meu, tá? Não está na Bíblia. E o Tigrão, Abrão, levou a mala, levou Ló. Deus falou: não, eu falei sozinho. Deixa Ló. Não tem quem você quer? Isaac, em Gênesis 26? Sozinho em Gerar, o nome da cidade é Gerar, mas a cidade não gerava nada. Vivendo entre filisteus que tentavam entulhar os poços. Quem que você quer? Jacó? Só foi transformado em Israel quando passaram no Val de Jaboque a esposa, os filhos, os servos, os animais, e ele ficou só. Quem você quer? José? Para poder chegar no trono e ser a segunda pessoa de maior destaque no Egito? Só na cisterna, só no mercado de escravos, só na casa de Potifar, só por muito tempo na prisão. Quem que você quer? Moisés? 40 anos só atrás do deserto. O deserto eu sei onde fica, atrás eu não sei onde fica. Quem que você quer? Josué? Deus chega para ele e diz assim: olha, o teu paradigma, o teu modelo, eu já tirei da terra. Você está sozinho agora, eu vou usar você. Mas só posso usar você porque ele eu já tirei. Quem que você quer? E cite qualquer nome aí. Davi. Para que a unção monárquica descesse sobre a sua cabeça, teve que o pai, de maneira proposital, quando Samuel chega na casa de Jessé, Samuel faz uma pergunta a Jessé: onde estão os teus filhos? No plural. E o que é que Jessé responde? Estão aqui. Mentira. Tinha Davi esquecido no campo. Mas se ele não ficasse só, não poderia receber a unção de rei. Quem que você quer? Os 3 hebreus? Daniel na corte? Elias, que antes de ser arrebatado disse para Deus na caverna: só eu fiquei. Quem? Jeremias? Ezequiel? Isaías? No enterro do primo, do rei? O próprio Cristo, para você não sentir que isso é só coisa nossa, Deus em carne, pele e osso, chamado Jesus, quando veio à terra, ele é batizado pelo primo, cujo primo faz aquela honraria toda. Está aqui o Cordeiro de Deus, que tem o poder de tirar o pecado do mundo. Aí Deus rasga o céu atmosférico, sideral, e dos céus diz: este é o meu filho em quem eu me comprazo. Aí vem o Espírito Santo em forma, em semelhança de pomba, desce sobre ele, ok. Mas depois de todo esse aparato de elogio, de mimo, de afago, o Espírito Santo leva Jesus. Antes de ser usado, antes de chegar onde ele tinha que chegar, foi levado ao deserto para ficar só, sendo tentado 40 dias e 40 noites por Satanás. E esta não foi a única vez que ele passou por orfandade. De repente ele chega para os seus discípulos, os quais ele transmitiu ensino, cabedal teológico, de conhecimento, de vida, poder, autoridade. Ele só fez um pedido aos seus discípulos: eu preciso que vocês aqui no Getsemane fiquem comigo pelo menos por 1 hora. Eu investi 3 anos e 6 meses em vocês, eu só estou pedindo de vocês 1 hora. Eles babam, eles roncam e deixam Jesus só. E no Calvário vem o ápice da orfandade, quando esse crucificado olha para os céus e o próprio Cristo diz: meu Pai, por que me desamparaste? O apóstolo Paulo investiu em Tito, em Filemão, em Timóteo, Onesíforo, Onésimo, tanta gente boa.
Mas na hora de morrer, ele é obrigado a escrever a Timóteo exatamente o seguinte: todos me abandonaram. Ficou Lucas porque é médico, em posição de Roma. Mas todos o abandonaram. A pergunta que fica é essa, pastor Jean: por que é que para ser usado por Deus e chegar no lugar onde Deus tem preparado, por que eu tenho que passar pela face da orfandade? As respostas a esta pergunta são múltiplas, mas todas as múltiplas estão inseridas em duas só, bem simples, óbvias. Alguém já disse que todo óbvio que é sabido precisa ser estupidamente repetido. Então eu vou falar o que você já sabe. O pastor Silas falou ontem na reunião de obreiros aqui. Deus só vai levar você a passar pela fase da orfandade para que você aprenda de uma vez por todas a depender unicamente dele. Não é Pedro, não é Tiago, não é João, não é José, é ele. Só 2 homens na Bíblia disseram: lembra-te de mim. Só 2 homens. Um foi José, que disse ao copeiro: lembra-te de mim. E o outro foi o ladrão na cruz, que disse para Jesus: lembra-te de mim. José disse para o copeiro e não sai do lugar. O ladrão disse para Jesus e foi para o paraíso. Por quê? Porque José depositou a sua confiança no homem. Mas o ladrão da cruz olhou para Jesus e disse: eu dependo do Senhor de mais ninguém. Se você quer ser exaltado por Deus, aprenda de uma vez por todas a depender dele. Quem vai fazer teu cartaz, teu outdoor, quem vai soprar teu nome, quem vai honrar tua casa, família, emprego, ministério, é Deus. Dependa de Deus. Segundo, por que ele vai nos levar a passar pela fase da orfandade? Porque quando você chegar num lugar de destaque, com o troféu na mão, com o cântico de vitória nos lábios, você não vai dizer: fui eu que cheguei aqui, foram os outros que colocaram, foi articulação humana, foi conchavo, foi negociata, foi mensalinho, foi mensalão. Não, você vai dizer: quem me colocou aqui foi Jeová, a glória a ele, o louvor a ele, foi ele que me colocou aqui. Segunda fase que teremos que passar. Esther ficou órfã. E você percebe que um primo, chamado Mordecai, ou Mardoqueu como queiram, um escriba real, um judeu da linhagem benjamita, assumiu a tutela de Esther, assumiu a guarida. Se tornou pai dessa menina, com quem dissesse: olha, aquilo que os teus pais não podem mais te dar, eu vou me esforçar ao máximo para dar o que você precisa, vou tentar suprir as tuas necessidades, vou tentar cuidar de você, ok? Foi um primo. Não foram os avós que cuidaram de Esther. Não foram os tios que cuidaram de Esther. Quando eu tenho que viajar com a minha esposa e não posso levar os filhos, a primeira pessoa que eu penso são os meus pais da minha esposa, os avós dos meus filhos. Se não são os avós, eu penso nos meus irmãos ou nas irmãs dela, nos tios. Dificilmente a gente pensa num primo. Na hierarquia familiar, o ranking é o seguinte: primeiro vem os avós, tios, alguns amigos próximos, mas muito por último um primo. O primo é considerado um parente distante, um parente de menor grau de aproximação. É por isso que as pessoas chamam primo de 1º grau, 2º, 3º grau. Percebam que não foram os avós que cuidaram de Esther. Não foram os tios que cuidaram de Esther. Quem sabe, Esther, por mais que fosse pequena, ela teve esse pensamento: ok, perdi papai e mamãe, mas os meus avós cuidarão de mim. Quem sabe ela pensou: se não são os avós, então os meus tios. Ela jogou uma expectativa sobre os avós, eu creio que ela jogou uma expectativa sobre os tios, mas não foram os avós que cuidaram dela, não foram os tios que cuidaram dela. Interessante que quando a gente passa pela fase da orfandade, as pessoas que você mais espera que te ajudem são aquelas que não vão te ajudar. Aquelas pessoas que você tem certeza, como 2 mais 2 são 4, que vão te estender a mão, te dar um ombro amigo, um colo para você chorar, te fazer um afago, um cafuné, te fazer alguma coisa para ti. Não são estes. Esther esperava que fossem os avós, os tios não foram, foi um primo, um parente distante. Está entendendo aqui? O que Deus está falando com você? Para cada fase de orfandade que você for passar,
Deus sempre vai levantar um Mordecai para cuidar de você. É alguém que você, na maioria das vezes, não pensa, nem imagina, nunca rabiscou, nem engendrou. É aquela pessoa que você nunca, não pode. É essa pessoa que Deus vai colocar na tua vida para te trazer uma palavra profética, de conselho, de ajuda, de orientação. É essa pessoa que vai chegar com uma cesta básica na tua casa, que vai falar do teu nome, que vai falar do teu currículo, que vai te apresentar para alguém, que vai interceder de madrugada para você, sem que você saiba. Eu vou profetizar para você aqui esta noite, em nome de Jesus. Deus vai estar levantando um Mordecai para cuidar de você, para te ajudar, te estender a mão, se levantar, te apoiar. Eu profetizo. Deus vai levantar um Mordecai para a sua vida. Deus vai levantar um Mordecai. Deus está levantando Mordecais para o que a gente precisa nessa igreja e para os projetos dessa igreja. Deus vai levantar Mordecai para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios, para o teu projeto. Pode acreditar nisso em nome de Jesus. Na fase mais difícil do profeta Elias, Deus disse para ele que tinham 7.000 profetas que não haviam se dobrado. Nenhum dos 7.000 profetas foram ajudar Elias. Na fase mais difícil de Elias, os 100 profetas que de 50 em 50 eram escondidos por Obadias na caverna não ajudaram Elias, hein, Obadias? Na fase mais difícil de Elias, que ele nem imaginava, foi quem chegou para ele com um pedaço de carne no bico. Um urubu. Um corvo. Depois, quando ele passa por uma outra fase de orfandade, aprenda bem o seguinte: todas as vezes que Deus for preparar um momento de exaltação, de honra para você, todas as vezes que Ele for te levar a um patamar maior, Ele sempre vai te levar outra vez à fase da orfandade. Te exaltou, mas Ele tem algo maior para você. Tem. Para esse algo maior, outra vez orfandade. E depois, até chegar nos céus. Quando chegar nos céus, não tem mais orfandade. Você vai ouvir ele dizendo: vinde, benditos do meu Pai. A orfandade termina nos... Mas aqui é a orfandade. Foi uma viúva que só tinha o que comer para ele, o filho, outro dia morreria. Cuidou de Elias. Uma outra vez, um anjo. Imagine Jesus, quantas pessoas entre aquelas multidões ele cuidou, ele ajudou. E na hora que ele mais precisou de ajuda, passando por aquela via estreita que fez jus ao que acontecia, dolorosa. Quem carregou a cruz quando ele caiu, tropeçou? Não foi quem colocou a cabeça no peito dele. Não foram os outros 2 irmãos chamados de filhos do trovão. Foi um sirineu. Quem ajudou o povo de Israel na conquista de Jericó, claro que o sobrenatural pertence a Deus, mas quem ajudou os espias a serem preservados foi uma prostituta. O sacerdote passa pelo caminho, vê um irmão judeu caído, o sacerdote não deu bola para ele. O levita passa pelo caminho, vê o homem que havia sido assaltado, machucado por ladrões, não ajuda. Quem é que vai ajudar o judeu caído? Um samaritano. Camarada que tinha uma desavença cultural, um preconceito terrível contra a samaritana e vice-versa. Era a mesma coisa que um flamenguista caído e um vascaíno passando e dizendo: não, deixa eu ajudar o camarada aqui. Ou vice-versa. Está entendendo? Deus vai levantar um Mordecai para cuidar de você. Aleluia. Terceira fase. Primeiro, orfandade. Fase da solidão. Segunda fase, fase de um Mordecai para você, da provisão. Da terceira fase, qual é? A história rapidamente diz que o rei Assuero, esse cara poderoso que comandava 127 províncias, que era o homem de 23 nações, que mandava em 3 continentes, esse rei Assuero resolveu dar uma grande festa para os seus conselheiros, que duraram 180 dias. Depois reuniu todo o povo e deu mais uma festa de uma semana. Entre ostentação de riqueza e muita bebida e muita coisa, o rei Assuero, no final de tudo, resolveu chamar a rainha, sua esposa Vasti,
para que esta se apresentasse a todos e mostrasse sua beleza, etc. E quando a rainha Vasti foi chamada, ela mandou dizer ao rei Assuero o seguinte: eu não vou, fala para o rei que eu não vou. O camarada chega para o rei e diz: a rainha pediu para te avisar que ela não vem. Os conselheiros ouviram e disseram: rei, ela acabou de ferir o estatuto persa. Ela merece ser destronada, perder o trono. Os conselheiros dizem: mas não somente ela feriu o estatuto, mas como é que vai ficar a nossa moral nas nossas casas, já que ela abriu precedente de não obedecer o esposo? As nossas não nos obedecerão. E o rei então destronou Vasti. Vasti foi destronada, ok? O trono fica vazio. O rei vai ter uma luta. Nessa batalha que ele enfrenta, ele perde. Ele chega em Suzana, a capital do seu império. Ele encontra o trono vazio. Ele precisava de um carinho, precisava da sua esposa, precisava de uma esposa. E quando chega, a esposa não está ali, o trono está vazio. Alguém deve ter dito para ele o seguinte: o senhor não tem esposa, mas não se esqueça que o que não te falta são concubinas no palácio das mulheres. Recorre a uma das concubinas e elas vão pelo menos amenizar essa tua dor. E ele diz: eu não quero uma concubina, eu não preciso de uma amante, eu estou precisando de uma esposa. Diga para o rei, diga para o teu irmão: o rei não está procurando uma concubina, o rei não está procurando uma amante, o rei está procurando uma esposa. O nosso rei não está precisando de uma amante espiritual que só o procure de vez em quando aos domingos. Não. Ele está procurando alguém com quem ele possa ter um relacionamento profundo, verdadeiro, eterno. O rei está procurando uma noiva, uma esposa. Alguém chegou para o rei e disse: já que o senhor não quer as concubinas, aqui vai uma resolução, uma ideia. Por que o senhor não promove um concurso de Miss Beleza, já que são 127 províncias, 23 nações nos 3 continentes, de lá, daqui, daquele? O senhor convoca todas as moças virgens, esbeltas, belas, tragam-nas para cá. Coloquem-as no Palácio das Mulheres. Chame Hegai, que é o teu servo maior, que é o chefe dos eunucos, o oficial de alto escalão, que te conhece como ninguém, que sabe o teu gosto, sabe a tua predileção, o teu favoritismo. Chama Hegai. E este Hegai vai reunir todas essas moças virgens, esbeltas, belas, vai prepará-las, e estas mulheres, a história diz que foram 1.460 mulheres, vai preparar essas mulheres, e estas, durante 4 anos, vão se apresentar ao Senhor, vão passar a noite com o Senhor, e pela manhã, aquela que o Senhor mais desejar, mais gostar, que o Senhor vier amar, o Senhor vai chamá-la pelo nome. Essa será a rainha, ok? É claro que o rei ficou muito empolgado, né? Imagine experimentar 1.460 moças virgens, esbeltas e belas. E vem aquela tropa toda para dentro do Palácio das Mulheres. Hegai se apresenta dizendo: eu sou o chefe maior do rei Assuero. Sou responsável por cuidar de vocês, preparar vocês para passarem uma noite com ele. E se a sorte sorrir para vocês, na noite que vocês estiverem com o rei, se vocês conquistarem o rei, no outro dia serão chamadas pelo nome e serão rainha do império. E as 1.460 moças se empolgam, ficam encantadas, fascinadas, seduzidas. Há a possibilidade de eu ser a rainha, eu ser a esposa do rei, que coisa maravilhosa. E Hegai disse: olha, para isso o rei me deu autoridade de investir em vocês tudo o que vocês precisam. É como se Hegai abrisse o shopping center persa. Eu não sei que as mulheres se alegram nessa hora. E dissesse: lá estão as bolsas, os sapatos, os vestidos, ornamentos, as joias, os perfumes. Vocês têm direito a Louis Vuitton, a Gap, a Armani, mais o que aí? Isso aí, esse mistério aí. A Gaster, produtos da L'Oréal, Clinique, Français de Premier. O que vocês escolherem é de vocês. Parece que eu vejo aquela tropa passando por cima de Hegai. E uma corre e pega uma bolsa aqui, pega um vestido, pega isso, pega aquilo, pega aquilo, pega aquilo, pega aquilo, pega aquilo. Então estão se arrumando. Hegai disse: olha, se o rei não escolher nenhuma de vocês como esposa, a rainha dele, o bom de tudo isso é que tudo que vocês escolherem é de vocês. Todas as coisas do reino que vocês escolherem será de vocês.
Entre o certo e o duvidoso, se o reino me quer, eu fico com o certo que eu vou escolher tudo. Então, e pega aqui, vestido, aquela coisa toda, o sapato, aquela... Pegar e vai andando entre elas e pergunta, vocês precisam de ajuda? Precisam de ajuda? Não. Ele se depara com uma menina muito simples, o nome dela no hebraico é Hadassah, que significa murta, no persa Esther, que significa estrela, chegou para ela e falou assim, senhorita Esther, precisa de alguma ajuda? E Esther falou, eu preciso. O que você precisar está aqui à tua disposição. Ela falou, mas está difícil. Não, eu te ajudo com isso, te ajudo com isso, te ajudo com isso. Ela falou, não. Vamos fazer o seguinte, ao invés de eu ter que ficar escolhendo, ficar procurando, tentando experimentar, vamos fazer o seguinte. Eu fiquei sabendo que o senhor é o homem que mais conhece o rei. Sim, o senhor conhece a mente do rei. Sim, conhece o gosto do rei. Sim, conhece a predileção do rei. Sim, conhece. Então não vou perder meu tempo. O que o senhor falar para mim, eu vou fazer. Eu só vou te pedir uma coisa, senhor Hegai. Me ajude a conquistar o rei. Me ensine a conquistar o rei. Eu abro mão dos meus desejos, das minhas prerrogativas, das minhas escolhas. Eu quero que o Senhor me fale o que eu devo fazer. O que o Senhor falar, eu vou fazer. O que o Senhor falar, eu vou acatar. O que o Senhor falar, eu vou obedecer. O que o Senhor disser, eu vou fazer. Só peço uma coisa para o Senhor, Hegai. Por favor, me ensine a conquistar o rei. Me ensine a conquistar o rei. Quem é que Hegai representa aqui? O Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai ajudar você essa noite a conquistar o rei. O Espírito Santo. Se não existir orientação, diretriz, parâmetro, voz do Espírito Santo na tua vida, e você em obediência a isso, nunca será usado por Deus e nunca vai chegar no lugar que Deus tem preparado para a sua vida. Mas se você, a partir de hoje, começar a depender da voz do Espírito Santo, se prepara que Deus vai te usar, se prepara que Deus vai te colocar no lugar de destaque. Hegai falou, Esther falou, Hegai, me ensina a conquistar o rei. Hegai deve ter olhado bem dentro dos olhos de Esther, você quer que eu te ensine a conquistar o rei? Quero. Ele foi franco, minha filha, ninguém se torna rainha de um dia para a noite. Se você quiser conquistar o rei, senhorita Hegai, você vai precisar passar por uma transformação radical. Você quer conquistar o rei, Esther? Quero. Vai ter que passar por uma mudança profundíssima. Vai passar por uma preparação intensa, árdua. Porque existe muita incompatibilidade entre você e o rei. Muita coisa tem que mudar para você conseguir conquistar o rei. Se você essa noite está tentando conquistar o rei, olha a palavra do Espírito Santo para a sua vida. Você precisa de uma transformação radical. Você precisa de uma mudança profundíssima. Se quiser conquistar o rei, tem que deixar o Espírito Santo transformar a sua vida. E Esther disse, eu quero. Você quer conquistar o rei mesmo? Quero. Então beleza. Você vai ter que se preparar durante um ano todo para conquistar o rei. Como é que é? Vai ter que passar um ano inteiro se preparando para conquistar o rei. Pergunta para o teu irmão aí. Quanto tempo você passa se preparando para passar a eternidade com o rei? Se você quiser conquistar o rei, isso é um ano de preparo. E ela disse, eu quero, eu me submeto, eu aceito passar um ano me preparando para conquistar o rei. A devida preparação sempre vai atrair um futuro de excelência para a tua vida. O tempo que você passa se preparando para um encontro, revela a importância desse encontro para você. Esses dias eu estava assistindo, pastor Silas, um canal de TV fechada, GNT, e ali eles estavam mostrando algumas moças que foram classificadas para participarem de um evento, um Fashion Week, negócio de moda, onde essas teriam o privilégio de desfilar com modelos profissionais. E teve uma moça ali que se destacou, eu não vou falar o estado por ética, não tem nada, mas não vou falar. E essa moça se destacou, passou por isso, por aquilo, só tinha um problema, ela não conseguia desfilar com salto alto na passarela. O salto exigido, ela não conseguia, se as modelos profissionais até hoje caem, deslizam, tropeçam, imagina ela que está começando. E ela lá, não consigo. O rapaz chegou para ela e gritou com ela, vem cá menina, vem cá. Você quer continuar sendo a mesma pessoa? Ou você quer ser transformada numa outra pessoa?
Eu quero ser transformado em outra pessoa. Então, vamos fazer o seguinte, você vai aprender a andar certo. Não vai mais andar torto, não vai mais desequilibrar, não vai mais correr, mas eu não consigo, vou te ajudar. Se endireita aí, ela. Se endireita aí. Falou, já sei o que eu vou fazer. Vou pegar esse livro aqui, um livro que ele tinha lá, colocar em cima da tua cabeça. Esse livro em cima da tua cabeça, ele vai ajudar você a se equilibrar. Você não vai andar torta, não vai andar errada, não vai tropeçar, não vai dar um passo maior que a perna, não vai perder o caminho. Se esse livro estiver sobre a tua cabeça, isso vai te dar equilíbrio para desfilar na passarela. Quando estiver na passarela, lembra que o livro está acima da tua cabeça e você vai conseguir. Queridão, quer que Deus te exalte, quer andar certo, é só deixar que o livro esteja acima da tua cabeça e Deus vai te honrar. Ok, Guy. Ok. O que eu faço nesse 1 ano de preparação? Nesse 1 ano de preparação, se você ainda estiver disposta a conquistar o rei, você terá que passar 12 meses inteiros tomando banho de óleo. Se você quiser conquistar o rei, vai ter que passar 365 dias debaixo do óleo. Vai ter que ficar debaixo do azeite 48 semanas, 12 meses, 7 dias da semana, 24 horas do dia. Você realmente quer conquistar o rei? Eu quero conquistar o rei. Então tem que ser debaixo do óleo todo dia. Na segunda debaixo do óleo, na terça debaixo do óleo, na quarta debaixo do óleo, na quinta debaixo do óleo, na sexta debaixo do óleo, no sábado debaixo do óleo, no domingo debaixo, em janeiro debaixo do óleo, em fevereiro debaixo do óleo, em março debaixo do óleo, em abril debaixo do óleo. Se você quiser conquistar o rei, você tem que passar o ano todo encharcada de azeite, lambuzada de azeite. Se o óleo estiver sobre você, você vai conquistar o rei. Se você está pensando em conquistar o rei, você está precisando de um banho de óleo. Diga para o irmão, quer conquistar o rei? Fica debaixo do azeite, irmão. Quem está debaixo do azeite aí? Esther deve ter perguntado, mas por que debaixo do azeite? Debaixo do óleo, por que tomar banho de óleo? Pegar e explicou. É porque sem o óleo do rei, a tua carne fede. Esther, ninguém ficará na presença do rei cheirando a carne. Se você quiser conquistar o rei, senhorita Esther, você precisa exalar o perfume do rei na tua vida. Se você tiver o óleo do rei sobre você, o rei vai ter prazer de ficar perto de você só para sentir o teu cheiro. Ok, Esther? Eu quero ficar na presença do rei. Eu quero tomar banho de óleo. Eu quero estar encharcado. Eu quero que esse cheiro de carne saia. Já que o rei não gosta de cheiro de carne. Então, começa agora. Eu quero tomar banho de óleo agora. Eu quero tomar banho de óleo. Eu quero tomar banho de óleo. Ok. Agora guarde uma outra coisa, Esther. Pois não. O óleo não é seu. O óleo é do rei. Diga para o teu irmão aí, o que é que você está fazendo com o óleo do rei? Esther, vai ser natural que nesse processo de 12 meses, de 1 ano, você sendo tratada, preparada, se vestindo melhor, se arrumando, exalando o perfume, o aroma, a fragrância, a essência do rei, vai ser natural que os conselheiros do palácio tentem flertar com você. Quando eles tentarem chamar você para um particular, não é a tua beleza que vai encantá-los, não é isso que vai seduzi-los, é o óleo do rei que vai fazer a diferença na sua vida. Quando alguém nos chama para pregar, para cantar, ministrar, pastorear, liderar, não é porque nós pregamos bem, cantamos bem, lideramos, não, queridão. Quando chamam a gente, é porque estão sentindo o cheirinho do óleo do rei sobre a nossa vida. Se a gente é chamado para alguma coisa e provoca fascínio dos homens, não é a nossa intelectualidade. É o óleo do rei.
Não deixa o óleo do rei sair do teu ministério, senão você fede e azeda. Parece que eu vejo Esther andando e os conselheiros. Se é que tinha isso naquele tempo? Que mulher mais, não sei o que, não sei o que. Ela sabia que eles estavam impressionados com óleos que estavam sobre a vida dela. E ela pensou, o óleo não é para eles. O meu óleo é para o rei. Não prostitua o óleo do rei. O óleo do rei não é para você conquistar os homens. O óleo do rei não é para você conquistar aplauso. O óleo do rei é para você conquistar o coração do rei. Ok, Gai? Eu quero tomar um banho de óleo, eu quero ficar perfumado, eu quero estar na presença do rei, eu quero exalar o perfume do rei. Esther, nesses 12 meses, neste 1 ano, nós vamos separar esses 12 meses em 2 partes. 6 meses eu vou tratar você com óleo de mirra. Óleo de mirra. O que é mirra? Mirra é uma planta da Arábia, ela é felpuda, ela é grossa, ela é áspera. Na verdade, dessa planta arábica, você quando a esfrega, sai disso um resíduo, um caule, sai disso um líquido, que é então de mirra. Mirra é um óleo. Ele falou assim, esta mirra aqui, Esther, ela vai ser usada para esfregar cada parte do seu corpo. Essa mirra, esse óleo tem um poder adstringente. Ele tem o poder de abrir os poros e remover as toxinas, sujeiras, imundícias, agentes corruptores internos e externos da pele. Para você conquistar o rei, Esther, eu vou ter que esfregar você durante 6 meses. Espoliar, adstringir, remover o que não presta, tirar as sujeiras, para você agradar o rei. Está entendendo? Se você quiser conquistar o rei, se prepare, porque o Espírito Santo vai pegar a mirra, vai esfregar tua língua, vai esfregar teus olhos, vai esfregar teus ouvidos, vai esfregar tuas mãos, vai esfregar teus pés, vai esfregar teu corpo, ele vai esfregar, vai esfregar, vai esfregar, vai esfregar, vai esfregar, vai esfregar. Enquanto esfrega, a prostituição vai embora, a imoralidade vai embora, a falsidade vai embora, a inveja vai embora, os ciúmes vai embora, a mentira vai embora, aquilo que não presta vai sair para você agradar o rei. Ele vai te dar um banho de mirra. Outra coisa, Esther, depois que eu esfregar muito você com esse óleo de mirra, você vai ter que mastigar essa mirra. Mastigar é mastiga. Tá bom, mastigar. Claro. Mas é amargo, exatamente. Vai mastigando, mastiga. Eu nunca experimentei uma coisa tão amarga. Vai, continua. Não, experimentando coisa amarga. Agora, solta o bafo. Close-up. Colinos. Colgate. Hálito doce. Esther, enquanto você experimenta coisas amargas, estas coisas amargas se transformarão em testemunhos doces para abençoar as outras vidas. Você vai experimentar coisa amarga, mas quando abrir a boca, o teu testemunho vai ser doce para quem vai te ouvir. Ok? E os outros 6 meses, só para uma pincelada que nós vamos terminar. Outros 6 meses, eu vou pegar esses farelos aqui, como se fossem pedaços de pequenos sabonetes. Tanto a mirra era usado na óleo da unção sacerdotal, nos cultos no tabernáculo, no templo. Você vai pegar o olíbano, esses pedaços de cera aí. Pega o olíbano, joga no fogo. Quando o olíbano, esses pedaços de sabonete entrarem em contato, esses farelos de incenso, esses farelos perfumados, aromatizados, quando eles entrarem em contato com o fogo, isso vai se transformar numa nuvem espessa de incenso. Vai se transformar numa nuvem que o sumo sacerdote chamava de nuvem da adoração. Ele jamais poderia entrar no Santo dos Santos se, em primeiro lugar, ele não fizesse com que aquela nuvem do Líbano com fogo fosse produzida, encharcasse, permeasse todo o Santo dos Santos. Aí ele
ele se apresentava para que Deus não enxergasse a carne, o corpo do sumo sacerdote. Se Deus enxergasse, ele era fulminado. Então o sumo sacerdote, para ser aceitável por Deus, ele era envolto pela nuvem da adoração. É por isso que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito, não em carne. Adoram em espírito. Eu não estou entendendo, pastor Jean. Quer ser usado por Deus e quer que Deus se coloque no lugar de excelência? Aprenda isso. A verdadeira adoração, ela é exalada através do calor das provas. É no calor do fogo que você diz: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. É no calor da prova que Deus vê se você é adorador ou é murmurador, interesseiro, se você o adora independente das circunstâncias. Vamos terminar. Tem muita coisa boa aqui, mas vamos terminar. Ok, pastor, já eram 1.460 mulheres. Sim. Esther era a única que não era persa. A única judia. Sim. Ela, como judia, o senhor falou no início que era simples, não entendia muito não entendia nada de estética, de beleza, de cosméticos. Não entendia. Calma aí. Ela era bela, sim. As outras também eram belas? Eram. Ela passou por todo esse processo de treinamento? Sim. E as outras também? Calma aí. Se ela era bela, se as outras também eram, se ela passou pelo mesmo processo que as outras passaram, então como é que ela venceu 1.459 mulheres? Hegai disse para aquelas moças virgens esbeltas, formosas: aquilo que vocês escolherem do reino, vocês podem levar à presença do rei. Se o rei não vos escolher, vocês ficam com as coisas do reino. Então, elas pensaram: eu acho que eu não vou conquistar, são tantas candidatas. Não. E outra coisa, entre um homem só e eu conseguir tantas joias, não, vou ficar com as joias, com as roupas, vestidos, eu vou ficar. Essas mulheres, quando chegavam diante do rei, aqui vai uma conjectura minha, elas chegavam entupetadas, empanturradas de coisas. Era muita joia, muito adorno, muito enfeite, era muita bolsa, era muito sapato, era muito vestido, era muito casaco. Aí o rei queria enxergar a mulher, a moça. Só que o rei não conseguia enxergar a moça. E a moça também não conseguia enxergar o rei. O que dividia, obstaculava a visão do rei para a moça, eram as coisas do reino. O que impedia a moça de enxergar o rei eram as coisas do reino. O rei tentava enxergá-la e ele percebia que ela estava atrás das coisas do reino. Ela tentava enxergá-lo, mas ela não conseguia ver o rei por causa das coisas do reino que estavam na sua frente. Aí o rei, e ela, e ele, e ela, e ele. Está dispensada. Próxima, todo dia. O rei não observava, e ela não observava, ela não conseguia encontrar ele. Vamos embora. O rei está desgostoso, cansado. Ele percebeu que não havia amor naquele concurso de beleza, havia interesse. Segundas intenções, motivações espúrias, impuras. Próxima. 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 Esther está ali. Eu creio que a primeira pergunta que ele fez é: cadê as coisas do reino? Hã? As coisas do reino. Coisas do reino, rei? Como assim? Cadê as joias? Onde estão os braceletes, porcelanas, as presilhas, sapatos, as bolsas, os vestidos? Cadê? Ah, lá no shopping center, se elas não levaram tudo. E você também não quis o quê? As coisas do reino. Não. Você não quer as coisas do reino? Não. Por que você está aqui? Porque eu quero conquistar o rei. Hã? Assuero viu brilho nos olhos de Esther. E ela fez entender que ela não estava atrás das coisas do reino.
ela estava atrás do rei. E o rei deve ter dito, mas as outras ficaram com as coisas do reino. E Esther deve ter respondido, mas perderam o rei. Eu prefiro o rei e fico com todas as coisas do reino. A pergunta que eu lhe faço é essa: estamos aqui por causa do rei ou das coisas do reino? Sua vida nunca mais será a mesma a partir desta noite. O Espírito Santo está te convidando aqui a tomar um banho de óleo, um banho de óleo, um banho de óleo. Deus vai te lambuzar, Deus vai te encharcar, Deus vai mudar a tua história. E você vai sair daqui para a glória de Deus, tendo a habilidade, o poder de sedução, de fascínio, de conquistar o coração do rei. Só quem veio aqui para conquistar o rei, levante a mão, adore o nome dele, exalte, glorifica. Ele merece toda a honra e toda a glória. Nós não estamos atrás das coisas do reino. Nós queremos o rei! Reverendo. Glória a Deus. Aleluia. A igreja